Olá, estudantes. Vamos dar início à correção das atividades da semana 4 do PET 6, conteúdo de História para o terceiro ano do ensino médio. Aqui vamos trabalhar com o tema Imigração e o Mundo do Trabalho, certo? Aí o PET traz alguns conceitos para vocês aqui. Eu também deixei o texto e o vídeo lá no Classroom, né? E tem o texto, vale a pena a leitura, que sem ler o texto vocês não vão conseguir responder as atividades. E aí já vem as questões. Número 1. O que revelam os fluxos migratórios no contexto atual? Bom, os fluxos migratórios revelam a tensão que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos. E uma das reações dos países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Então ele revela a tensão que o mundo vive, né, depois da crise econômica aí dos Estados Unidos e da Europa. Número 2. Qual a relação entre o capitalismo financeiro e o fluxo migratório? Eu coloquei a resposta à parte aqui porque no texto, o texto trata disso, mas não está bem explícito, né? Então, o capitalismo financeiro ele cria distorções, né, e desigualdades sociais, fazendo com que as pessoas busquem por melhores condições de vida, fujam das crises, intensificando assim os movimentos migratórios. Então a relação dos dois é bem essa, né? O capitalismo cria condições para que aumente os movimentos migratórios no mundo. Número 3. O que buscam os imigrantes internacionais? Os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas pela atual crise, né? Em busca de melhores condições e acabam encontrando uma crise internacional que afeta os outros países também. Tá? Até aqui está respondida a questão. Essas outras coisas que estão falando aqui nesse parágrafo não fazem parte dessa resposta. Número 4, uma questão do Enem para a gente analisar ela. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A pergunta: a mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são o quê? Vamos na letra B. A necessidade de qualificação profissional e abertura das fronteiras para os imigrantes? Não, né? Não é bem por aí. Tem países que fecham, inclusive fecharam, né, suas fronteiras. C. O desenvolvimento de projetos de pesquisa e acautelamento dos bens dos imigrantes? De forma alguma. D. Acautelamento seria você pegar o bem para você. Não é bem isso que eles querem. A expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados? Não, de forma alguma. E. A fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais? Talvez, mas não é a resposta correta aqui. A resposta da número 4 aqui é a letra A. A busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. Essa é a resposta da número 4. Partindo para o número 5, outra questão de vestibular, né? Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa. Segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados, até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. Sobre a questão dos refugiados, no final de 2015, considere as 3 afirmações seguintes. 1. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, corroborando o elevado número de refugiados, como nos casos do Sudão e Sudão do Sul. 2. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa. 3. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria, país de origem do maior número de refugiados do continente africano, em decorrência desse movimento separatista. Está correto o que se afirma aonde? Apenas na 1? 3 apenas? 2 e 3 apenas? 1 e 2 e 3? Bom, analisando isso daqui, a resposta correta é a letra B. Tá?
Só está correto o que está citando em 1 e 2. O Apartheid foi um movimento que aconteceu na África do Sul, certo? Não sei se teve alguma coisa na Nigéria, mas eu acredito que não, tá bom? Então, pessoal, essa daqui é a única que está incorreta aqui. Então, o que está correta é só a 1 e 2. No caso aqui, a resposta é a letra B. Pessoal, a gente encerra assim, então, o ciclo, né, do PET 6, tá? E terminando a resolução das atividades da semana 4, encerramos o PET 6. Eu te vejo no PET 7. Até lá!